Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estamos aí para mais um dia no nosso canal aqui, na nossa playlist Evangelho no Lar. E hoje nós vamos mais uma vez tentar criar uma egrégora positiva, de boa vibração, para que a gente possa de fato oferecer companhia também para aquelas pessoas que queiram, obviamente, começar a desenvolver o Evangelho no lar. Lembrando que dos estudos e do conhecimento que eu já consegui absorver do Espiritismo, estudando as obras do Espiritismo, estudando as leituras, inclusive das revistas espírita, é importante que a gente mantenha sempre o questionamento bastante ativo, né, para que a gente consiga tirar as nossas próprias conclusões a respeito da doutrina em si e, obviamente, manter a mente aberta, né? Pelo menos é isso que propunha o Allan Kardec quando ele resolveu codificar a doutrina, né? Quer dizer, ele sugeria em numa das revistas que ele publicou, né? Que, obviamente, a gente deveria, ao se montar uma biblioteca espírita, a gente deveria ter interesse em ler as outras doutrinas, as outras proposituras da ciência, outras proposições de religião, né, para que a gente pudesse então manter esse espírito de investigação bastante ativo, né? E isso é muito importante. E eu, na medida do possível, tento colocar essas balizas aqui nessa, nessa proposição dessa playlist, porque eu acho que a gente tem que o tempo inteiro questionar tudo que a gente ouve, o que a gente vê a respeito das religiões, da espiritualidade, das seitas, das doutrinas, porque isso de certa maneira vai criar a tua individualidade, a tua espiritualidade, e isso é uma coisa que ninguém vai te tirar nunca, entende? Porque você vai buscar pelas suas próprias experiências, tá certo? E você vai tirar suas próprias conclusões, né? Não ficar confiando no diz que me disse de alguém, né? Ou nos falsos, nos falsos não, mas nos gurus que se apresentam o tempo inteiro por aí, né? Bom, como vocês sabem, a gente sempre usa esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse outro livro aqui, Reflexões de Jacó, que é esse libretinho aqui, que tem umas passagens bem legais. E a gente usa também esse livro aqui do Sri Prembaba, que é um livro que tem umas ideias muito boas, né? E obviamente a gente tem que tirar o que tem o melhor de cada coisa, né? E independente de qual seja a fonte, a gente deve procurar o que é melhor em cada coisa, né? Obviamente, e agregar o que é bom. E o que não for bom, não servir para você, você passa adiante, né? Você deixa, você obviamente questiona e passa adiante, né? Não, né? Sem brigar, sem nada. Simplesmente, não serve para você, ok, tá tudo bem, vambora, né? Vida que segue. Tá bom? Hoje um calor terrível aqui na cidade de Bragança Paulista. Acho que vai chover, hein? Tá com cara de que tá armando chuvinha por aqui. Ao fundo a gente ouve aí a música de relaxamento e meditação em 432 Hz. Tá? É um canal aqui que chama Nature Healing Society. Eu estou colocando aqui essa música e obviamente vai estar na descrição do vídeo para você, se você quiser ouvir. São 3 horas de áudio aqui e tem bastante coisa legal aqui para ouvir, tá bom? Vamos lá então? Bom, como vocês bem sabem, vocês que já acompanham aqui essa playlist, já sabem que a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa aqui o nosso processo é a gente entrar no estado de relaxamento. E aí para isso a gente faz 8 minutos de respiração,
Então aqui eu vou marcando, vou fazendo a respiração, e após isso então a gente entra na prece em si. Vez por outra eu gosto de esclarecer a importância da respiração, porque é importante que a gente se desconecte da vida ordinária, vamos chamar assim, né, na acepção da palavra, que é, né, das coisas que a gente tem a obrigação de fazer, né, que é trabalhar, que é cuidar de casa, quando é cuidar de casa, que é cuidar dos bichos, quando é cuidar dos bichos, e por aí vai. Cuidar do corpo, lavar roupa, tomar banho, esse tipo de coisa. E aí a gente tem um momento que a gente para pra gente meditar, pra gente rezar, e esse é o momento. Então, nessa proposição, eu coloco aí 8 minutos de respiração, que eu acredito que seja um tempo suficiente para a gente se desconectar das coisas do dia a dia e, obviamente, entrar, vamos dizer assim, numa vibração diferenciada, mais calma, onde a gente possa, de fato, fazer uma prece com mais qualidade. Tá bom? A prece que eu faço, a respiração que eu proponho aqui, é uma respiração que para mim faz muito bem. Todos os dias, quando eu vou fazer minhas práticas, né, de tentativa de saída do corpo consciente, eu faço essa respiração, porque ela para mim funciona muito bem. Eu sinto uma movimentação energética apenas respirando. É lógico que é muito sutil ainda no meu caso, mas eu consigo sentir. Tá bom? Espero que em breve isso se desenvolva a ponto de eu sentir muito forte, muito estupidamente, né? E eu tô falando isso para vocês, acho importante pontuar isso, porque é o seguinte, quando a gente está se desenvolvendo e desenvolvendo os processos anímicos, né, ou seja, as percepções, ensinando o nosso cérebro a interpretar as coisas espirituais, as pessoas sempre, não vou dizer assim as pessoas sempre, mas muitas pessoas falam, eu sinto isso, não sei o que lá, como se fosse uma coisa muito simples. E como se a pessoa, para ela, fosse uma coisa inata, sabe? Às vezes até é, mas é uma coisa que pode ser desenvolvida. E obviamente tem uma escalada de aprendizado. Então todos os dias você pode treinar, usar técnicas, livros tem aos litros, técnicas tem aos milhares. Né? Você pode hoje acessar a internet e encontrar práticas para desenvolver a mediunidade, desenvolver a sensibilidade, né? E por aí vai. Qual que é melhor? A que faz mais sentido para você, a que é melhor para você. Eu tenho as minhas específicas, você precisa encontrar as suas, tá certo? E obviamente desenvolvendo essa capacidade, ensinando o teu cérebro a reconhecer esses sinais, tá certo? E obviamente na medida que você vai ensinando o teu cérebro, a tua sensibilidade mediúnica vai aumentando, porque aí você vai percebendo mais rapidamente aquelas nuances, aquelas coisas que eu gosto sempre de dar exemplo, né? Eu nunca consertei relógios, né? Mas é relógio de pulso. Mas imagina uma coisa bem pequenininha que você precisa colocar muita atenção. Se você pegar e falar assim, você nunca nem abriu um relógio. Eu falo pra você, conserte esse relógio. Você obviamente você vai ficar assustado, né? Mas se eu colocar você numa escola, te der, sei lá, algumas horas de aula, como que funciona o relógio, por que serve cada peça, não sei o que lá, em pouco tempo, né, você ensinando o teu cérebro a desenvolver aquela atividade, chega uma hora que de longe você só olha o modelo do relógio e fala, tá, isso aí é uma coisa simples, eu consigo arrumar isso aí, porque isso daí é um tipo de mola assim assado, um tipo de engrenagem assim assado, e pronto, já resolve. Com a mediunidade é a mesma coisa, você precisa ensinar o teu cérebro a reconhecer. Se o teu cérebro ainda não conhece esses sinais, obviamente você precisa ensinar, tá? E aí para isso, qual o melhor jeito de ensinar? Usando técnicas. Um dia você sente um arrepio, um dia você sente um vulto, você vê um vulto, um dia você sente um frio, um dia você sente um calor, e assim, tá tudo certo. Você vai desenvolvendo sua capacidade a partir das técnicas que fazem sentido para você. Tá certo? Mas voltando aqui ao nosso processo, eu vou marcar aqui as horas, e aí eu falo para vocês quando a gente já tiver atingido aí os 8 minutos. Tudo bem? A respiração que a gente faz aqui é sempre em 3 etapas, né? Então as duas primeiras são de inspiração
e a última de expiração. É assim, ó. Então eu puxo o ar até a metade do pulmão, depois eu completo o pulmão e depois eu solto o ar lentamente, marcando. Continuem respirando mais 4 minutos e procurem, na medida que você expira, imaginar uma fumaça branca saindo dos seus poros, dos seus olhos, da sua boca, do seu nariz, enfim, do seu pulmão.
Muito bem. Terminando a nossa respiração. Fim dos 8 minutos, né? Aí então a gente pode, a partir disso, evocar os nossos bons amigos a fim de que eles possam nos ajudar na nossa prece. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, permite-nos a presença dos bons espíritos para que possam nos ajudar a criar uma egrégora positiva que possa abençoar os nossos irmãos e as consciências aqui presentes. Que possamos vibrar positivamente a energia do nosso corpo, a fim de que essas consciências possam ser beneficiadas por elas. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que orientem a minha mão e os meus pensamentos, para encontrar uma melhor tradução para as leituras do dia de hoje. Que haja muita luz, muita paz e muito boa vibração a todos a que a partir desse momento participam dessas orações. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Os trabalhadores da última hora. Instrução dos espíritos. Os últimos serão primeiros. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper o dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha, tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho. Enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também, vós outros, à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer, dos quais disse: Por que permaneceis ali durante o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. E ele disse: Ide também, vós outros, à minha vinha.
Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiros, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada. E ao recebê-la... Peraí, desculpa. Assim. Vou repetir esse último trechinho. Os que foram assalariados primeiros, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um. E, ao recebê-la, murmuraram ao pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse a um deles: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a esse último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Está no livro de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 18. Veja também a parábola da festa de núpcias. Deixa eu ver aqui se continua. Não continua. Então, obviamente, aqui ele faz uma parábola, né, para tentar explicar que cada um vai receber segundo seu valor, né? É óbvio, mas a gente precisa fazer uma abstração e, obviamente, entender que provavelmente isso se refere ao fato de que, por exemplo, os homens é que é complicado, mas vamos lá. Os homens que de antigamente, vamos chamar assim, século X, eles tinham um tipo de pensamento, certo? No século XI, esse pensamento foi se modificando, no século XII, século XIII, século XIV, século XV. Obviamente, o que a gente tem hoje como estilo de vida é, obviamente, muitas coisas que a gente julga ser muito melhor do que eram antes. Então, teoricamente, a gente ficou um pouco mais erudito, no sentido literal, né? Ou seja, a gente tem mais conhecimento, a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha no século 8, 9, 10, 7, não importa. Ou seja, a gente vem numa escalada evolutiva e, obviamente, essa leitura quer dizer, provavelmente, que é o seguinte, né? Que o nosso conhecimento, nem o nosso conhecimento, mas o nosso movimento em favor do desenvolvimento da espiritualidade e tal, ele é um movimento que ele tem um pouco mais de valor, segundo essa parábola, porque obviamente a gente tem muito mais conhecimento, então a gente vai ao cerne da coisa, né? Vou dar um exemplo. Hoje nós temos internet, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui, grava esse vídeo vai ficar aí armazenado em algum lugar e, obviamente, outras pessoas terão acesso em algum momento a esse vídeo. Ou seja, se a gente voltar 40 anos no tempo, era biblioteca, não tinha internet, não tinha nada disso. Entende? Agora você imagina a gente voltar um século, imagina a gente voltar 5 séculos.
Entende? Então, obviamente, a gente tem muito mais recurso disponível do que a gente tinha há séculos atrás. Entende? Então, obviamente, a gente tende a ser mais assertivo em relação às coisas que a gente faz, porque a gente já tem muito mais informação processada. A gente já viu muito mais coisas, a gente já sabatinou muitas situações, a gente tem muito mais acesso à ciência do que a gente tinha há sei lá quantos séculos atrás, entende? Então, obviamente, a gente deveria pelo menos tentar fazer a coisa certa, né? Não que isso aconteça mais hoje do que antes, mas a gente, por exemplo, sabe que, por exemplo, sei lá, na Idade Média se morria com 30 anos. Hoje a gente morre com 80, 70. Então, obviamente, a nossa vida melhorou. A gente tem um nível de erudição maior do que tinha antes. E, obviamente, a gente consegue compreender com mais clareza as parábolas que eram colocadas naquela época. Entende? Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: a gente não pode tentar distrair dessa leitura, que é o seguinte, né? Quando chega o final do dia, e associar isso com o final dos tempos, ou com o final da vida. Então, por exemplo, os trabalhadores da última hora, quer dizer, você trabalhou uma vida inteira, mas qual que é a recompensa que cada um vai ter? Entende? E aí, obviamente, isso não tem a ver com a tua vida específica, que tem um prazo de duração. Aí se chegou lá, Deus vai olhar para você e falar: beleza, o que você fez? Vou te pagar segundo o que você merece. Não tem a ver com isso. Obviamente não tem. Tá certo? Então, assim, a gente não pode associar isso com a questão do tempo em si. Mas, do ponto de vista dessa questão de tentarmos sermos mais assertivos em relação às coisas que nós podemos fazer hoje em dia, eu acho que legal. Por quê? Porque hoje nós temos, como eu já disse, muito mais acesso do que a informação do que se tinha anteriormente. Tá certo? Então cabe a nós, trabalhadores da última hora, de alguma maneira facilitar, vamos dizer assim, a divulgação das informações, o entendimento, mais compreensão, um vigiar mais sóbrio, sabe? Não aquele vigiar austero, aquele vigiar que dita a regra, sabe? Não esse tipo de vigiar, no sentido policial da coisa, vamos dizer assim, sabe? Mas no sentido de a gente ter muito mais consciência em relação ao nosso comportamento, com relação a Deus, aos ensinamentos de Jesus e, obviamente, aos ensinamentos evangélicos, de um modo geral. Não estou falando exatamente do Espiritismo. Tá bom? Então é isso. Hoje, dito isso, eu gostaria que nós pudéssemos. Hoje eu estava com duas intuições de fazer prece, e aí eu vou abrir aqui hoje, comemora, foi no dia 17 de janeiro, acho que de 2013, 17 de fevereiro de 2013, que aconteceu a tragédia na Boate Kiss, né? Então hoje seriam 12 anos, né, desse evento. Mas eu estava com vontade de pedir pelas crianças, tá bom? Então vou deixar em aberto, mas eu gostaria de pedir pelas crianças. Eu não sei, estou com vontade de pedir pelas crianças, especialmente as crianças que moram na rua por algum motivo, que estão desabrigadas nesse momento, tá certo? Então gostaria que vocês me acompanhassem nessa egrégora para a gente poder fazer então essa vibração. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente
que encaminhem os nossos pensamentos e as nossas vibrações para aqueles que desabrigados vivem às ruas. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam trabalhar essas energias a fim de que elas sejam úteis para o desenvolvimento dessas consciências. Pedimos também que essas nossas energias possam fortalecer essas consciências no desafio do aprendizado e da evolução, e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Irmão Jacó, e aquilo ali? Nem flor, nem folhagem? Aí ele responde: é um pequeno inseto que vive das fragrâncias das flores e da beleza do jardim. Vamos comparar esses irmãozinhos ao homem que necessita de beleza da natureza para viver. Hoje ele pode mutilar as flores por ignorância, mas um dia, transformado em rosa, saberá perfumar. Me ocorreu agora o pensamento das crianças que não têm família, né? Que não têm tutores, né? As crianças que foram deixadas, abandonadas, que vivem em abrigos, né? É muito forte, mas começa a primeira frase ali como um pequeno inseto que mutila as flores, né? E na maioria das vezes a gente só pensa nessas crianças quando elas batem no vidro, né? Do nosso carro pedindo alguma coisa, como se fosse realmente um inseto. A gente tem, na maioria das vezes, sem puritanismo nenhum, as pessoas sentem uma certa repulsa desse tipo de coisa no sinal, seja por medo, seja por nojo, seja por aversão, né? A criança está suja, a criança está largada, a criança está com o dente estragado, a criança está com a roupa velha, está com o pé descalço, né? Então, como transformá-las em flores, né? Em flores que irão iluminar o jardim, né? Quem poderá fazer isso? Quem que poderá oferecer os cuidados necessários para que esses pequenos seres se desenvolvam e passem a iluminar? Enfim, vocês entenderam, né? Vamos a partir de agora, então, pedir aos bons amigos que abençoem os nossos pensamentos, que favoreçam o nosso entendimento a respeito da nossa evolução, que nos ajudem
deu nhô nas minhas costas, viu? Por isso que eu fiz Giló terrível. Bom, vamos pedir então a partir de agora que os bons espíritos nos abençoem, iluminem a nossa caminhada também, favorecendo o nosso desenvolvimento, as nossas necessidades, né? Favorecendo que a gente tenha força e discernimento para entender as angústias que nós estamos enfrentando, né? E que isso possa resplandecer em bênçãos, para que a nossa vida também possa fluir. Tá certo? Então você aí com as suas encomendas, né? Durante esse próximo Pai Nosso você pode pedir a sua necessidade. Tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Plenitude. Ao realizar o serviço desinteressado, você também está realizando um trabalho espiritual de purificação. O serviço é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Mas não existe somente o serviço feito dentro da comunidade espiritual. O trabalho que você realiza no mundo também é uma prática na qual você pode servir ao propósito maior. Não importa qual é o seu trabalho. Se existe essa consciência do serviço, você se sente pleno. Você fica feliz ao se levantar da cama de manhã. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Independente, assim, a pessoa que quer colaborar, ela colabora de qualquer jeito. Se a gente se lembrar, por exemplo, do André Luiz no livro Nosso Lar, né? Quando o André Luiz chega do lado de lá sendo médico, né? E ele vai visitar um hospital pela primeira vez, e lá eles colocam ele para limpar um vômito que estava no chão. E ele se recusa porque ele fala, pô, mas eu sou médico. E aí alguém diz, mas a sua medicina aqui não serve para nada. Enfim, aí depois ele reconsidera e o fato é, quando você quer ajudar, não importa em qual área você atue, você pode ajudar da melhor maneira possível, fazendo o seu melhor. Tendo a intenção de colaboração, é natural que essa tua atitude seja abençoada. Independente do serviço que você faz. Se você, por exemplo, você pode ser um policial caçando bandido, né? Você pode ter intenção, obviamente, de, olha, eu vou fazer aqui o meu melhor. Se tiver que usar força, eu vou usar força. Se tiver que usar choque, eu vou usar choque. Mas eu vou fazer o meu melhor. Então, quando a gente coloca a intenção naquilo que nós estamos fazendo, uma intenção positiva, vibrante, é óbvio que isso vai ser abençoado. Porque a sua intenção é de fazer o bem.
entende? Então, a gente precisa saber aproveitar as oportunidades que a vida nos dá de colaborar com o planeta, com o mundo, com o próximo. Isso naturalmente vai fazer com que a gente seja abençoado no nosso trabalho. Naturalmente isso vai nos dar garra para realizar o nosso trabalho. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, vocês bem sabem que eu analiso tudo sob o ponto de vista energético. Eu acho que, por exemplo, esse termo de magnetismo que se usa no espiritismo, eu acho que ele é impreciso, sabe? Eu acho que o magnetismo do corpo, das coisas espirituais, não é o mesmo magnetismo que se estuda em física. Eu acho que na falta de um sinônimo melhor, acabaram usando esse. Mas é óbvio que existem algumas radiações nesse magnetismo que interpessoal, né? Ou seja, né, entre pessoas, e aí vamos dizer assim, das coisas do espírito, das coisas da consciência. Esse magnetismo, ele é desconhecido por nós ainda. Então assim, eu chamo isso tudo de energia. Então quando a gente olha sob o ponto de vista de como é que a energia se conecta com outra energia similar ou oposta, aí então as coisas começam a fazer mais sentido. Então, dizer para vocês que quando a gente começa a vibrar positivamente naquilo que nós estamos fazendo, a gente está gerando uma vibração tal que fatalmente vai se conectar com essa energia boa também. Não só com a energia oposta, que pode ser muito ruim, mas com a energia boa. Entende? Então a gente vai se sentir provavelmente mais assentado, mais encaixado naquilo que nós fazemos, né? Porque da mesma maneira que nós vamos ser chamados para novas obrigações, nós também teremos a possibilidade de levar para novos lugares essa vibração positiva da colaboração, do amor ao próximo, da responsabilidade, do acolhimento emocional, se for o caso. Entende? Então acho que serve para isso a gente pensar essa questão, né? De que o que nós estamos fazendo aqui agora, no agora. Pensar isso o tempo inteiro, nunca tirar esse pensamento da nossa cabeça, porque isso é que nos conecta com a nossa realidade. E obviamente, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu vou tentar fazer da melhor maneira possível para que o melhor aconteça sempre. Tá bom? Então é isso. Fica aí essa reflexão, né? Por hoje. E que a gente possa se encontrar em breve aí em mais um Evangelho no Lar, onde nós vamos dar sequência nessa playlist de preces. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê em breve. Até lá.